Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que esteja bem. E caso não esteja, que essa leitura possa te ajudar de alguma forma. Hoje vamos continuar com a leitura do quinto capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 5. Foi numa lúgubre noite de novembro que cheguei à conclusão do meu trabalho. Com uma ansiedade quase beirando a agonia, juntei os aparelhos de vida ao meu redor, para que eu pudesse lançar uma faísca de existência na coisa inanimada que jazia a meus pés. Passava de 1 da madrugada. A chuva tamborilava sinistramente nas vidraças. Minha vela já estava quase apagada, quando no meio da claridade que restava daquela luz bruxuleante, vi o olho opaco descolorado da criatura se abrir. A coisa respirava com dificuldade. Um movimento convulsivo agitou seus membros. Como posso descrever as minhas emoções diante dessa calamidade? Ou como traçar um esboço daquela abominação que, com tantas dores e tão infinitos cuidados, eu havia tentado formar? Seus membros eram proporcionais, e eu tinha escolhido feições bem bonitas para ele. Bonitas? Meu Deus! Sua pele amarelada pouco cobria da musculatura e das artérias que corriam por baixo. O cabelo era de um tom preto lustroso e escorrido. Os dentes, de uma brancura perolada, mas esses detalhes viçosos só formavam um contraste ainda mais pavoroso com os olhos lacrimejantes, que pareciam ter quase a mesma cor das órbitas em que estavam colocados. A pele era enrugada e os lábios negros e retos. Os diferentes acidentes da vida não são tão cabíveis como os sentimentos da natureza humana. Eu havia trabalhado duro por quase 2 anos, com o único propósito de lançar vida numa carcaça inanimada. Por esses motivos, abri mão de descansar e descuidei da saúde. Era o que eu desejava fazer, com ardor que excedia em muito a moderação. Mas agora que tinha terminado, a beleza do sonho desaparecera. Meu peito se encheu de horror e desgosto, e fiquei sem fôlego, incapaz de suportar a aparência do ser que tinha criado. Eu saí correndo da sala. E fiquei por um longo tempo perambulando no meu quarto, sem conseguir me concentrar para dormir. Finalmente, o cansaço venceu a agitação que me amargurava. Eu me atirei na cama, com roupa e tudo, tentando encontrar alguns momentos de esquecimento. Mas foi em vão. Dormi, é verdade, mas fui perturbado pelos sonhos mais insanos. Pensei ter visto Elizabeth andando pelas ruas de Ingolstadt, esbanjando saúde. Encantado e surpreso, abracei-a, mas quando lhe dei o primeiro beijo, seus lábios ficaram lívidos, da cor da morte. Suas feições pareciam mudadas, e eu achei que segurava o cadáver de minha mãe morta em meus braços. Uma vestimenta branca envolvia seu corpo, e eu vi vermes de sepultura rastejando nas sombras da mortalha. Despertei do sonho horrorizado. Um suor frio cobriu a minha testa. Meus dentes rangeram. Meus braços e pernas entraram em convulsão. Foi quando, sob a luz fraca e embaçada da lua, eu avistei o desgraçado, o miserável monstro que havia criado, forçando a passagem pelas venezianas da janela. Em seguida, ele levantou o cortinado sobre a cama e fixou os olhos em mim, se é que aquelas coisas podiam ser chamadas de olhos. Seus maxilares se abriram e ele murmurou alguns sons inarticulados, enquanto um sorriso enrugava suas bochechas. Ele deve ter dito algo, mas eu não ouvi. Uma de suas mãos se estendeu aparentemente para me agarrar, mas eu escapei e desci as escadas. Fui me refugiar no pátio da casa onde morava, e lá permaneci o resto da noite, andando para cima e para baixo, na maior agitação, escutando atentamente, captando e temendo cada ruído, como se cada som fosse anunciar a aproximação do cadáver demoníaco, ao qual eu tão desgraçadamente tinha dado vida. Oh, nenhum mortal suportaria o horror daquele semblante. Uma múmia outra vez dotada de alma não seria tão medonha como aquele desgraçado. Eu tinha olhado para ele ainda inacabado. Era muito feio. Então,
Mas quando seus músculos e articulações se tornaram capazes de movimento, ele se transformou numa coisa que nem Dante teria concebido. Passei a noite toda como um imprestável. Às vezes, meu pulso batia tão rápido e vigorosamente que eu sentia a palpitação de cada artéria. Outras vezes, eu quase caí no chão de abatimento e extrema fraqueza. Junto com esse horror, eu sentia a amargura do desapontamento. Os sonhos que tinham sido meu alimento e meu consolo agradável por tanto tempo, agora se tornaram um inferno para mim. A mudança foi muito rápida e a derrocada foi total. A manhã triste e úmida finalmente despertou e revelou para os meus olhos insones e doloridos a igreja de Ingolstadt, com seu campanário branco e o relógio que indicava a sexta hora. O vigia abriu os portões do pátio, que naquela noite fora o meu asilo, e eu saí às ruas andando com passos rápidos, como se tentasse evitar o desgraçado que eu temia encontrar em cada esquina. Eu não ousava voltar para o apartamento onde eu morava, mas eu sentia-me impelido a me apressar, embora encharcado pela chuva que jorrava de um céu negro e inclemente. Continuei caminhando dessa maneira por algum tempo, esforçando-me pelo exercício físico para aliviar a carga que pesava em minha mente. Atravessei as ruas sem nenhuma ideia clara de onde eu estava ou do que estava fazendo. Meu coração palpitava e adoecido de medo. Eu me apressei com os passos regulares, não ousando olhar ao meu redor. Como alguém que solitário numa estrada costuma andar com medo e pavor, e que depois de parar, traz olha e avança, sem novamente a cabeça virar, porque sabe que um demônio assustador vem logo atrás pisando em seu calcanhar. O Velho Marinheiro, de Samuel Taylor Coleridge. Continuando assim, cheguei à frente da estalagem, onde as várias diligências e carruagens costumavam parar. Ali fiquei, sem saber o porquê, alguns minutos com os olhos fixos num cochê que vinha. Do outro lado da rua, na minha direção. Ao se aproximar, observei que era a diligência suíça, que parou exatamente onde eu estava. A porta abriu e reconheci Henry Clevel, que, ao me ver, desceu imediatamente. Meu caro Frankenstein, ele exclamou, como estou feliz por vê-lo. Que sorte você estar aqui no momento da minha chegada. Nada podia ser tão agradável quanto ver Clevel. Sua presença trouxe de volta aos meus pensamentos meu pai, Elizabeth e todas aquelas cenas de casa tão caras à minha memória. Agarrei-lhe a mão e, no mesmo instante, esqueci do meu horror e infortúnio. De repente, senti uma alegria calma e serena pela primeira vez em muitos meses. Assim, da maneira mais cordial, dei as boas-vindas ao meu amigo e caminhamos em direção à minha escola. Clerval continuou falando por algum tempo sobre nossos amigos mútuos e sobre sua própria boa fortuna que lhe permitira vir a Ingolstadt. Como você pode facilmente acreditar, ele disse, tive enorme dificuldade para convencer meu pai de que nem todo o conhecimento necessário estava incluído na nobre arte da contabilidade. Bem, na verdade, acho que eu deixei incrédulo até o fim. A resposta padrão às minhas incansáveis súplicas era a mesma do mestre-escola holandês no vigário de Wakefield. Eu ganho 10.000 florins por ano, sem falar grego, e consigo comer à vontade, sem falar grego. Mas a afeição dele por mim superou a antipatia aos estudos, e ele me permitiu fazer uma viagem de descobertas na terra do conhecimento. Sinto maior prazer em vê-lo, mas conte-me, como estava meu pai, meus irmãos e Elizabeth, quando você partiu? Muito bem e muito felizes, apenas um pouco preocupados por só ouvirem falar de você tão raramente. A propósito, eu mesmo gostaria de lhe passar um sermão a esse respeito, por conta deles. Mas meu caro Frankenstein, ele mudou de assunto. De repente, para dizer na minha cara, eu não havia reparado antes como você está. Doente, muito magro e pálido, parece que está com insônia há várias noites. Você acertou em cheio. Ultimamente tenho andado tão envolvido com uma atividade
que não me permiti descansar o suficiente. Como você vê, mas espero, sinceramente espero, que todas essas agruras agora estejam terminando e que eu, enfim, esteja livre. Eu tremia demais, não suportava pensar sequer por insinuação nas ocorrências da noite anterior. Andei num ritmo rápido e logo chegamos à escola. Então refleti, e esse pensamento me arrepiou, que a criatura que eu deixara em meu apartamento ainda poderia estar lá, viva e perambulando. Eu temia encarar o monstro, mas receava ainda mais que Henry o visse. Roguei a ele então que permanecesse alguns minutos ao pé da escada e disparei para o quarto. Minha mão já estava na fechadura da porta antes que eu percebesse. Então parei. Um calafrio percorreu minha alma. Abri a porta com força, como as crianças costumam fazer quando esperam encontrar um fantasma, aguardando-as do outro lado. Mas nada apareceu. Entrei morrendo de medo. O apartamento estava vazio, e o meu quarto também estava livre do hóspede hediondo. Eu mal podia acreditar que a boa sorte tivesse recaído sobre mim. Quando tive certeza que meu inimigo tinha realmente fugido, bati palmas de alegria e desci para buscar Clevel. Subimos para o meu quarto e o criado logo trouxe-o desde jejum, mas eu não conseguia me conter. Não era apenas a alegria que tomava conta de mim. Meus sentimentos estavam à flor da pele e meu pulso batia acelerado. Não ficava um instante no mesmo lugar. Pulava sobre as cadeiras, batia palmas e ria alto. A princípio, Clevel atribuiu esse bom humor incomum à alegria pela sua chegada, mas quando me observou mais atentamente, vi um desvario nos meus olhos, que ele não entendia. Minha risada alta, desbragada e insensível deixou-o assustado e perplexo. Meu caro Victor, ele exclamou, qual é, pelo amor de Deus, o problema? Pare de rir desse jeito. Você está me deixando doente. Qual é a causa de tudo isso? Nem queira saber, exclamei. Coloquei as mãos diante dos meus olhos, pois achei que tinha visto o temido espectro passar se esgueirando pelo quarto. Pensei, ele pode gritar: Ei, salve-me, salve-me! Imaginei que o monstro me pegava. Eu me debati furiosamente e desmaiei tendo um ataque. Pobre Clerval! Quais não seriam os seus sentimentos? Um encontro que ele imaginou que fosse acontecer com tanta alegria, de modo tão estranho, se transformara em amargura. Mas eu não testemunhava sua dor, pois estava desacordado, e não recuperei os sentidos por um bom tempo. Esse foi o início de uma febre nervosa que me deixou confinado por vários meses. Durante todo esse tempo, Henry foi o meu único cuidador. Depois tomei conhecimento que, sabendo da avançada idade de meu pai e de sua incapacidade por uma viagem tão longa e do estado lamentável em que minha doença deixaria Elizabeth, ele poupou-os desse sofrimento, escondendo a gravidade do meu transtorno. Ele sabia que eu não poderia ter cuidador mais gentil e atencioso do que ele próprio. E, firmado na esperança que sentia da minha recuperação, ele não teve dúvidas de que, em vez de deixá-los mal, realizou a melhor ação que poderia com relação a eles. Mas eu estava mesmo muito doente, e com certeza nada além das atenções ilimitadas e incansáveis do meu amigo poderia ter me devolvido a vida. A forma do monstro a quem eu tinha concedido a existência estava para sempre diante dos meus olhos, e eu delirava incessantemente a respeito dele. Sem dúvida, as minhas palavras surpreenderam Henry. Primeiro, ele acreditou que era desatinos da minha imaginação perturbada. Mas a pertinácia com que eu continuamente recorria ao mesmo assunto persuadiu que tinha minha desordem realmente devido à origem de algum terrível evento em comum. Lentamente e com frequentes recaídas que alarmavam e entristeciam meu amigo, eu me recuperei. Lembro-me da primeira vez que fui capaz de observar objetos externos, sentindo algum prazer. Percebi que as folhas caídas haviam desaparecido e que os ramos jovens brotavam nas árvores, que sobreavam minha janela. A primavera estava divina. Essa estação contribuía muito para a minha convalescença. Senti também os sentimentos de alegria e afeição se reavivarem no meu peito.
Minha tristeza desapareceu, e em pouco tempo voltei a ser tão alegre como antes de ser atacado pela paixão fatal. Caro Clerval, exclamei, como você é amável e bom para mim. Em vez de passar o inverno todo estudando, como prometeu a si mesmo, você o desperdiçou no meu quarto de doente. Sinto o maior remorso pela decepção que lhe causei, mas você vai me perdoar. Você me retribuirá completamente se não se desestabilizar e ficar bem o mais rápido que puder. E já que parece estar de bom humor, podemos conversar sobre outro assunto? Estremeci para valer. Conversar sobre outro assunto? Qual seria? Poderia ele insinuar algo a respeito de um objeto sobre o qual eu não ousava sequer pensar? Controle-se, disse Clerval, ao observar a minha mudança de cor. Não vou tratar disso se for para deixá-lo agitado, mas seu pai e sua prima ficariam muito felizes caso recebessem cartas suas, escritas de próprio punho. Eles sabem que você adoeceu e estão preocupados com o seu longo silêncio. É só isso, meu caro Henry? Como poderia pressupor que meus primeiros pensamentos não seriam dedicados a esses caros, a esses meus queridos amigos que tanto amo e merecem todo o meu amor? Se esse é seu estado de espírito atual, meu amigo, talvez fique contente de ver uma carta que está à sua espera há alguns dias e que eu acho que é da sua prima. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.